Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza, sou doutor em psicanálise, bacharel em teologia e terapeuta TRG. Olha só, por que eu falei que eu sou bacharel em teologia? Quem me acompanha aqui sabe que eu não fico falando muito sobre isso. Eu sempre digo para as pessoas que me questionam, às vezes, questões aí, se o cristão pode ou não pode fazer terapia, essa situação que vira uma polêmica. Aí eu digo que eu sou bacharel em teologia, não é para lacrar, para poder ostentar, não é isso. É para dizer para você que me acompanha, o meu público, que eu estudei um pouco sobre teologia. Ou seja, foram 4 anos, não foram 4 dias, dentro da faculdade para poder aprender um pouco mais aí sobre Bíblia. Mas, Elias, o que tem a ver essa questão de Bíblia com questões emocionais, já que esse canal é um canal que fala de questões emocionais? E olha só, eu coloquei o título deste vídeo, A Fé que Adoece. Talvez você ficou curioso, né? Você que é cristão, assista esse vídeo até o final. Se você é membro de alguma igreja, se você é pastor, se você é padre, se você é um líder religioso aí. Vem comigo até o final. Quer saber mais aí sobre esse assunto, sobre a fé que adoece? Então já sabe, vem comigo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo aí para um pastor, para um membro de igreja aí que talvez esteja um pouco aí no fanatismo. Sim, tem muitos cristãos que estão no fanatismo e com isso têm adoecido. E é esse ponto que eu quero chegar com vocês aqui neste vídeo, a fé que adoece. Sim, tem muitas pessoas adoecendo por estar com uma fé enraigada em algo que não tem uma base sólida. Para você que é cristão e está me assistindo, não importa se você é católico, evangélico, mas se você acredita em Jesus Cristo, você é um cristão. Se você segue a Jesus, você é um cristão. Mas você precisa entender uma coisa: a regra de fé de um cristão é a Bíblia. Entenda, sem a Bíblia não existe o cristianismo. Por que não existe o cristianismo? Porque tudo que você sabe sobre Jesus, sobre o cristianismo, está na Bíblia. Então pare com esses achismos. Ah, eu acho, eu penso. Sabe por quê? Olha só. Um dia desses eu estava pesquisando algumas coisas de um curso que eu vou lançar em breve, falando aí sobre questões de personalidade, temperamentos, aquela coisa toda. E eu vi algumas pessoas aí na internet falando o seguinte: não, isso não pode porque não está na Bíblia. Isso não deve, o cristão não deve fazer isso porque não está na Bíblia. Como eu tenho ouvido muito, e não é pouco, pessoas que tiram tempo para parar de frente a uma câmera e começa a falar que o cristão não pode, não precisa fazer terapia. Não precisa ir no psicólogo, não precisa ir no terapeuta da TRG, não precisa ir no psicanalista. Tem pessoas que se dedicam a isso. E eu vou ser sincero para vocês, é lamentável o nível de argumento que eles usam. É lamentável. Inclusive, eu vi há alguns meses atrás aí uma entrevista num podcast, né? Lá no Pod Crente, que até hoje eles não me convidaram para ir lá, mas deixa para lá, né? Mas olha só, lá na entrevista, uma moça lá falando que o cristão não pode, porque Freud, ele era ateu, que era isso, que era aquilo. Parece, né, quando a pessoa está falando que o argumento está legal, nossa, é isso mesmo. Para quem já não gosta de terapia, para quem não quer fazer terapia, é um prato cheio, porque a pessoa chega ao nível de pensar, opa, achei alguém que fala o que eu quero ouvir. Entendam uma coisa, tem muitas pessoas dentro aí da internet, principalmente no YouTube, que vai falar tudo aquilo que você quer ouvir. Mas eu pergunto, é o que você precisa ouvir? Falar o que você quer ouvir é fácil. Eu poderia estar me dirigindo aqui ao público cristão e falando tudo que esse pessoal fala aí, porque dá ibope. Tem muitos que gostam desses argumentos. Não, não precisa, porque isso não tem na Bíblia, não tem origem na Bíblia. Para você que é pai, para você que é mãe. Na Bíblia fala sobre entorpecentes? A pessoa ali vai usar aquele cigarrinho? Fala sobre isso? Não fala, né? Mas por que você não quer que o seu filho use? Por quê? Se não tem na Bíblia, ele pode usar. Se a Bíblia não está proibindo, ele pode usar.
Outro argumento que cai por terra, isso não tem na Bíblia, aquilo. Na Bíblia, tem alguma citação falando que quando a pessoa ela quebra o tornozelo, precisa colocar um gesso, às vezes precisa colocar um parafuso? Tem isso na Bíblia? Não tem, né? Mas quando o líder religioso ou a pessoa aí dentro de denominações com o seu fanatismo e a falta de conhecimento bíblico fala, mas isso não tem na Bíblia, quando essa pessoa torce o tornozelo ou quebra o tornozelo, ele corre para o ortopedista, ele corre para o hospital e ali é feita ressonância magnética, um raio-x, mas não pode, tá? Você que usa esse argumento, você não deveria autorizar fazer ressonância magnética e nem raio-x no seu tornozelo, sabe por quê? Porque não tem na Bíblia. Então, vamos usar um pouco a lógica das coisas. Tudo tem se evoluído, desde que não vá ferir os seus princípios e vai te ajudar, por que não? Tem muitas pessoas aí que são cristãs que elas não conseguem entender um texto bíblico. Por que eles não conseguem entender um texto bíblico? Porque tem muita depressão, muita ansiedade, tem transtorno do pânico, às vezes pega a Bíblia, começa a ler e a mente dele está lá na conta que tem que pagar, no filho na escola, no futuro da filha, porque a ansiedade tomou conta dessa pessoa. Mas o fanatismo que foi implantado na mente dessa pessoa não deixa ela buscar um tratamento, não deixa ela buscar aí um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, não deixa. Por que não deixa? Porque foi ensinado, se não está na Bíblia, não pode. E outra coisa, né, como eu disse aqui sobre Freud, Freud, ele era ateu, tá bom, ele tinha algumas ideias estranhas? Sim, principalmente coisas aí voltada ao sexo. Sim, ele tinha. Ele estava começando tudo há mais de 100 anos atrás, não tinha um estudo profundo sobre a mente. Então ele estava um pouco perdido, fez algumas conexões que não tinha nada a ver. Mas agradeça Freud, porque ele deu o pontapé inicial. Não precisa você ficar aí discriminando o cara. O Freud foi isso, foi aquilo. Não. Se não fosse Freud, não existiria terapia aí no mundo. Mas vamos voltar aqui ao assunto. A fé que adoece. Sim, tem muitas pessoas adoecendo com esse pensamento que o cristão não pode fazer terapia. Principalmente aquele cristão ali um pouco mais fanático. Eu digo fanático, sabe por quê? Porque se você usar essa lógica que você tem, que não pode cuidar da sua mente, entenda uma coisa. Quando você cuida da sua mente, você está cuidando do seu cérebro. O cérebro, ele está dentro do seu corpo, ele faz parte do seu corpo. Então, você pode ter aí várias patologias que precisa de um cuidado, mas o fanatismo não deixa. E com isso, eu tenho visto muitos cristãos tirando a vida. Sim, cristãos, pastores, tá? Pastores tirando a vida, padre tirando a vida. Pense comigo, se até psicólogo, psicanalista, terapeutas da TRG e outros tiram a vida, por que um pastor, um padre, um líder religioso não pode fazer isso? Ele pode fazer sim, se ele não estiver bem. Sabe por quê? O pastor, o líder religioso, ele também é humano, está sujeito a tudo nesse mundo. Ele não é um santo, aquela pessoa imbatível, o super-herói. Ele não é. Ele sofre. Ele sofre quando vê ali os membros da igreja na rebeldia. Ele sofre quando tem um adultério dentro da igreja. Ele sofre quando vê que uma pessoa que estava ali no seu rebanho foi para o mundo do crime. Ele sofre quando ele é pressionado pela sociedade, pelos membros daquela comunidade religiosa. E ele vai engolindo tudo aquilo, sabe por quê? Porque ele precisa passar a imagem, para você aí, que talvez seja um pouco fanático com isso, ele precisa passar uma imagem que ele é o cara, que ele é o Superman. Tudo bate no peito dele e não atinge, e atinge sim. E por atingir, ele acaba ficando em uma depressão, em uma ansiedade, caladinho. E pode acontecer muitas coisas. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Olha só, não estou expondo a pessoa, porque isso já está na mídia no leste de Minas Gerais, muitas pessoas ficaram sabendo, está aí no Instagram, está em sites de notícia, então não é uma coisa oculta. É aqui perto de onde eu moro, uma cidade vizinha de onde eu moro. Um pastor, tá? Inclusive, parentes dele, pessoas que estavam procurando ele, disse que ele estava com depressão, falando coisas desconexas. Sim, depressão em um pastor, ele está sujeito a isso. E você vai ouvir aí o depoimento, né, das pessoas que estavam procurando ele, parentes dele, e você tira suas conclusões. Se pastor ou líder religioso
pode ou não pode, ou vai acontecer ou não aí com ele essa questão aí de depressão, ansiedade e outros transtornos. Eu já vou responder, pode sim. Quando eu digo pode, não é que a pessoa, eu quero. Não, não é isso. Ela está sujeita a isso porque ele é um ser humano como eu, como você. Então pare com esse negócio, não tem psicologia na Bíblia, não tem psicanálise na Bíblia. Tudo eu resolvo na base da oração. Talvez a sua oração foi respondida naquele dia que você se ajoelhou e pediu a Deus, e Deus te iluminou para procurar um psicólogo, um terapeuta da TRG. Talvez você ajoelhou, pediu a Deus para tirar a sua depressão e a sua ansiedade, e quando você abriu o Instagram, tinha lá um terapeuta da TRG falando sobre terapia, o sinal de Deus. Não, mas você não quer esse sinal porque tem que ser do seu jeito, e não é assim. Entenda, eu não quero prolongar esse assunto, mas entenda. Aquela pessoa que te atende lá no hospital, você não sabe a religião dele. Tem muitas coisas, por exemplo, uma cirurgia de apêndice, tá? Uma cirurgia de ponte de safena. Isso tem na Bíblia? Não tem, mas você faz se você precisar. E aí? Quem inventou a cirurgia de ponte de safena? Inventou, que eu digo assim, descobriu, né, que dá para fazer isso. Quem descobriu que dá para fazer uma cirurgia de apendicite? Quem descobriu a anestesia? Essas pessoas eram cristãs? Você tem certeza disso? Eu já fiz uma pesquisa profunda e eu vi que muitos que descobriram coisas dentro da medicina não eram cristãos. E aí, você vai continuar indo no postinho médico, no hospital, no pronto-socorro? Eu sei que vai. Eu sei que vai. Mas as questões mentais as pessoas desvalorizam. Assista aí para você entender o que aconteceu aí com esse pastor. Nós estamos aqui em São João do Manteninha para fazer um pedido a todos vocês. O pastor Claudinei Marques, não é isso? Isso. Ele está desaparecido desde que dia? Domingo. Domingo. Ele é pastor de qual igreja? Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Como que a história aconteceu? Domingo ele estava aqui, o que aconteceu? Ele estava em Mantenópolis, sexta-feira ele estava aqui, aí no sábado ele foi para Mantenópolis, e lá ele estava falando coisa por coisa, né? Queria se suicidar também. A cabeça dele então não estava muito legal, tá com não. depressão. Depressão? Tá surtado, não quer ver ninguém na frente dele, você vê, corre, não pode ver luz. Então a situação está muito séria. E eu peço a todo apoio de todo mundo aí, né? Que possa me ajudar aí, porque eu tenho que estar feio demais. Gente, vamos todo mundo ajudar essa família que está sofrendo muito, não é verdade? E vamos ajudar compartilhando o vídeo, os vizinhos, para a gente encontrar o pastor. Se Deus quiser, convida, não é verdade? Verdade. Viram o vídeo? Que triste, né? A família fica com o coração apertado. Aqui na região de onde eu moro na cidade de Mantena, tá? É divisa com o Espírito Santo, é leste de Minas Gerais. E aqui na região, todas as pessoas ficaram sabendo desse caso e se comoveram. Pessoas começaram a procurar. Sim, o pastor não estava bem, esse pastor não estava legal. Eu vou colocar no próximo vídeo aí que, ainda bem, eles encontraram ele em cima de uma pedra, porque aqui tem muitas montanhas de rochas, de pedras, né? Encontraram ele com vida, totalmente debilitado e falando assim com muita dificuldade. Por quê? Eu vou colocar este vídeo aí para você assistir. É para você ver que um líder religioso também tem dificuldades emocionais. Então assista comigo. Graças a Deus, você continua feito, pedir socorro. É, Demiante! Ali pedir socorro, tem? Viu o outro? Rapaz, você tá doido, saber pra onde que passou, velho. O cara tem que estudar um tempo. Tô chorando, cara. Vai lá, Thiago. Viram aí? Olha só, ele estava caminhando ali, as pessoas, né, comovidas com o fato. Eu não quero usar esse pastor como exemplo para todos, mas tem muitos que estão à beira de um surto psicótico. Tem muitos que estão pensando até tirar a sua vida. Eu já ouvi isso de pastores que falaram: Elias, eu não estou aguentando mais, eu já pensei em tirar a minha vida. Só que eles não podem falar isso para as pessoas. Eles não falam isso lá na congregação, lá na igreja deles. Sabe por quê? Porque eles têm a imagem daquela pessoa imbatível, aquela pessoa que não tem problema nenhum. Entendam, o pastor, o padre, o líder religioso aí, de onde você frequenta, ele é
pecador como você. Ele peca também. Ele tem pensamentos que não devia. Ele tem os traumas e as marcas emocionais lá do passado dele que precisa ser resolvido. Então pare com esse negócio. Ah, não pode, cristão não pode fazer terapia. Muitos que eu já atendi aqui, líderes religiosos, falam assim: Elias, eu preguei por muitos anos que cristão não deveria fazer terapia. Agora está eu aqui. Eu estou com a minha consciência pesada porque eu ensinei isso para muitas pessoas. Eu ouvi de um pastor de quase 80 anos e fazendo terapia comigo o seguinte: Elias, eu tenho a minha consciência às vezes muito pesada, porque eu acredito que muitas pessoas possam talvez aí ter tirado a sua vida porque eu sempre preguei que o cristão não pode fazer terapia, que o cristão não deve procurar ajuda, porque a ajuda está tudo aí na oração, nas correntes, é isso e aquilo. Entenda, meu amigo e minha amiga, Deus pode usar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta da TRG para te ajudar. Ele pode usar. Então não é tudo na base, vou lá, orou, acabou. Não é assim. Se fosse assim, olha só, pense comigo, se fosse assim, é só pegar essas pessoas e levar lá para o hospital de Barretos. Lá tem muitas pessoas precisando de oração e sair curadas dali. Mas por que ninguém faz aí um mutirão de ir lá e fazer oração e acabar com aqueles hospitais? Dá para acabar aí com os hospitais. Vá numa UPA, chega lá na UPA, opa, você vai ser atendido com qual motivo? Ah, eu estou com muita dor de barriga, vem cá. Orou, acabou. Você, qual o seu problema? Eu estou gripado. Orou, acabou. E você sabe que não é assim, tá? Inclusive, nós temos relatos bíblicos aí de personagens que eram médicos, pessoas que andavam com Jesus, andavam com Paulo e eram médicos. Então, saia dessa, porque talvez a sua fé está te adoecendo e o povo padece, ou o povo ali está caindo por falta de conhecimento. Então saiba, você tem uma Bíblia, você é cristão, leia. Se o seu pastor, o líder religioso, o padre, não importa quem, está falando, não pode fazer terapia, isso, procure entender melhor se pode ou não pode. Nos 4 anos que eu fiz o curso de teologia, eu entendi que pode, que deve, que tem que procurar resolver os seus problemas emocionais para que você seja realmente um verdadeiro cristão. Espero ter lhe ajudado aí com este vídeo. Até o próximo e um forte abraço.